Olá, meu amigo, minha amiga. O ano de 2024 está apenas começando, mas ele já sinaliza que será um ano de muitas emoções, alegrias e divertimentos, mas para pessoas como você, eu e tantos outros brasileiros que lutamos juntos contra esses tempos de insanidade que se abateram sobre o nosso país. Nesse próximo domingo, está marcada uma manifestação que tem uma série de olhares e uma série de preocupações de pessoas de diversas formas. Há quem fala, inclusive, que pode eclodir a partir de domingo um momento de conflitos civis aqui no nosso país. Será possível? Bom, só se acontecer um fato muito inesperado que acarrete a prisão do inelegível, do ex-presidente da República, e nós teremos, de fato, um problema sério no nosso país, mas será de desabastecimento nos supermercados, porque o estoque de carne, de cerveja e de carvão certamente será liquidado em instantes para as pessoas comemorarem já com antecedência, né? Essa é a única preocupação, porque do ponto de vista realístico, nada pode acontecer com essa gente reunida na Avenida Paulista no próximo dia 25. Eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas muito curiosas que estão acontecendo, trazer alguns fatos muito importantes, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha fazer parte das nossas atividades. Se você gostar, compartilhe também os nossos vídeos, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu comentei com vocês que essas pessoas, né, que ficaram no entorno da figura do inelegível estão jogando um peso máximo numa manifestação prevista para acontecer agora no dia 25, no domingo. Tem algumas coisas que eles precisavam consultar primeiro, né? Primeiro, a previsão do tempo, porque pode cair um torozinho básico ali, né? As pessoas vão ficar bastante molhadinhas e vão sair molhadas e cabisbaixas, perdidas, sem rumo, porque será uma manifestação do grande mimimi. Será a maior manifestação mimizenta que nós já tivemos na história do nosso país. Eu vou conversar com vocês por quê. Eu tinha comentado com vocês que a convocação anterior que o inelegível fez estava muito borocochô, ele com a camisa da seleção, toda torta, né? Meio triste, enfim. Mas deram hoje uma melhorada, né? Ele está aqui mais sorridente. Amigos de todo o Brasil, especial da nossa... Convidando as pessoas, né, para a manifestação. Bom, e aí, mas que manifestação é essa? Qual o sentido, né? Sempre o bolsonarismo, eles trabalham com o universo do improvável, do imprevisível, do não compreendido, uma coisa misteriosa, sempre com mensagens subliminares, né? E as pessoas vão indo, cada um dá a sua interpretação e vai no final da história para um grande abatedouro, né? Abatedouro que termina na cadeia, Bangu 8, Papuda, Colmeia e presídios congêneres. Hoje à tarde, o organizador principal desse evento, o mentor espiritual, constitucional, jurídico, político, aquele que manda mesmo nas ações de Bolsonaro, deu uma pequena entrevista para a TV Metrópolis, né, para o canal do Metrópolis. E ele disse qual o sentido que ele está querendo dar para essa manifestação. Vamos acompanhar aqui. Tem ideia. Eu liguei para o Bolsonaro e falei: presidente, o senhor quer ser preso em Mambucaba chorando? Ou o senhor quer mostrar ao povo que o senhor é vítima? A pergunta foi mal colocada para o inelegível, né? Ele deveria ter perguntado para o Bolsonaro: Bolsonaro, você quer ser preso em Mambucaba chorando? Ou você quer ser preso chorando em outro lugar? Essa que deveria ser a pergunta, porque não tem essa alternativa, quer ser preso ou quer escapar fazendo algum tipo de manifestação vitimizadora, né? Vamos continuar aqui mais um trechinho. De uma perseguição implacável. Qual é a sua escolha? Porque se o senhor quer mostrar ao povo que é vítima de uma perseguição implacável, o povo é o supremo poder. Vamos fazer uma manifestação em São Paulo, que é o centro, hoje, a Paulista, de manifestação. Então, a manifestação, ele vai falando ao longo da entrevista, tem esse propósito, de mostrar que ele é uma vítima. Olha, melhor faria, né, se fizesse um grande telão lá e colocasse desenhos da Iana Hard, né? Vocês todos que são da minha geração devem ter visto esse desenho aqui da Hanna-Barbera, né? O do Hanna-Barbera, né? Do Hanna-Barbera, melhor dizendo, né? Que tinha esse personagem aqui que era muito interessante, né? Que se assemelha muito com o espírito dessa gente. Vamos acompanhar aqui. Eu já sei que vamos arranjar complicações e vão ser bem feias. Zaco, vida, presinto que nós seremos os caçados nesta caçada.
Então, era um personagem que tinha sempre essa visão cáustica, né? Tudo sempre de ruim acontecia com ele. Então, poderia colocar ali, todo mundo sair choramingando, molhado, né? Faminto, e sem perspectiva, porque nada, absolutamente nada será alterado com esse tipo de manifestação. Os poderes da República não se encolherão, não reverterão tudo aquilo que está acontecendo, que está em curso. Não haverá coação possível, já que eles estiveram no poder, e agora o que nós estamos vendo são essas situações aqui, ó, todo mundo caladinho, as próprias Forças Armadas estão pegando aqui algumas figuras que cometeram crimes, né, como esse aqui, esses dois aqui. Exército afasta 2 militares presos por tentativa de golpe. Situação muito inédita aqui no nosso país, né? Então, melhor fariam essas pessoas, até porque o Malafaia está dizendo que o propósito é colocar as coisas que estão transformando na cabeça deles, né, a figura do inelegível como vítima, e ele está dizendo que está indo para a manifestação para explicar para o povo o que aconteceu, né, para se defender. Olha, se o propósito é esse, até vi um vídeo muito legal do Maurício Ricardo, que diz o seguinte: olha, por que não colocam um sofá lá em cima do trio elétrico e fazem ali um talk show, mas com um delegado da Polícia Federal? Porque ele fica sentado ali, coloca um escrivão do lado, né, e ele vai pegando todos os depoimentos de Bolsonaro, todas as falas dele, que ele deixou de falar na Polícia Federal por covardia absoluta, né? Porque quem está devendo tem esse comportamento, né? Quem não tem... Porque o cara pode ser criminoso, mas ele pode ter um senso de ética moral, né? Ele pode assumir aquilo que realizou, né? Ter uma hombridade dentro desse universo do crime. Mas as criaturas que ficaram à frente do nosso país, eles têm uma estatura moral tão baixa que nem um atozinho de coragem, de destemor, algum deles teve, né? Todos eles entraram mudos, saíram calados. Gente, vamos lembrar, né? Eu fiz com vocês hoje mais cedo um rol de situações que aconteceram. E esqueci de lembrar que diante de muitas situações ainda teve a apreensão do passaporte de todos eles. Todos esses militares de alta patente tiveram que entregar os passaportes, entraram mudos, saíram calados, tiveram que ficar sentados ali na frente de um delegado da Polícia Federal. Isso é um fato inédito e que mostra que a democracia, o Estado de Direito, está provocando uma verdadeira humilhação nesse bando de hienas, né? E aí tem algumas situações que vale a pena a gente recordar, como essa aqui. STF garante direito ao silêncio de Chico Lopes. Chico Lopes, ele foi colocado como testemunha na CPI dos bancos, que foi criada em 1999. E ele, como era do Banco Central, ele quis usar o direito de ficar calado, né? E por usar o direito de ficar calado, ele acabou sendo preso de uma forma ilegal. Depois a prisão foi relaxada, né? Foi revogada. Enfim, mas na época... Chico Lopes é esse que está aqui com óculos, né, com a mão na boca, os dois estão com a mão na boca aqui. E na época o Bolsonaro disse algo a respeito de ficar em silêncio numa audiência e o que deveria acontecer com alguém que usasse o direito de ficar calado. O Bolsonaro tinha 43 anos nessa época, não era nenhum molecote não, né? E ele falou algo que vocês já conhecem, que foi isso aqui. Querer até ir pra porrada não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável, a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Você pega o irmão do Jabes Rabelo, um quilo... Então, vocês imaginem uma criatura dessa, que tem uma fala, né? Como é que a gente pode classificar de tão abjeta, né? A gente pode dizer o seguinte, que aqui no Brasil nós não tivemos nenhuma... alteração de poder em 2022, não, nós tivemos aqui, foi uma vermifugação, né? Foi jogado ali vermífugo para tirar algumas criaturas. Só para lembrar, hoje tem um vídeo muito interessante no Desmascarando, eles resgatam isso aqui, olha. Deixa eu colocar menor aqui, um meme que está rolando aqui nas redes. Bolsonaro só ficou calado porque não foi interrogado por mim, Coronel Brilhante Ustra, né? Que é um torturador, né? Uma figura que publicou um livro, que talvez seja o único livro que o Bolsonaro leu na vida e que recomendava livro de torturador. Então, enfim, né? São as contradições dessa gente toda. Então, gente, se tem algum tipo de preocupação para esse domingo, vai ser com o desabastecimento de supermercados, porque não há absolutamente nada
que poderá alterar a realidade das coisas que estão sendo tocadas aqui no Brasil. E como eu disse para vocês também, nenhuma crise social, né, está acontecendo para motivar uma manifestação de rua. Na Argentina, a coisa está crescendo, gente. O Brasil não está colocando as coisas que estão acontecendo lá, mas o governo de extrema-direita lá está acabando com o povo argentino. A pobreza lá aumentou de uma forma visceral nos últimos 2 meses com a ultradireita no poder. Aqui no Brasil, a direita não pode nem ir para as ruas para reivindicar alguma coisa, reclamar de algum aumento. A situação no Brasil é essa aqui, olha. Os jornais que tratam de economia, a arrecadação recorde reduz risco de bloqueios no orçamento. Mais matérias econômicas, da mesma forma aqui, a questão, o valor econômico, falando aqui de arrecadação recorde pode trazer alívio em debate de meta fiscal. E a arrecadação está aumentando por várias razões, né? Primeiro que a questão daquela patifaria que o Bolsonaro / Guedes fizeram com os combustíveis, de forçar uma queda dos combustíveis, tirando tributos dos governadores, prefeitos da União Federal, isso já foi corrigido, o combustível se manteve no mesmo nível de preço para o consumidor, aliás, mais baixo, né, do que o tempo de Bolsonaro, e a arrecadação aumentou justamente por conta da parcela de impostos. Bom, a gente vê situações como essas aqui no Brasil acontecendo. Ó. São fatos que estão no jornal aqui, o jornal que cuida de questões econômicas. Faturamento de setor de alimentos e bebidas cresce 7%. O povo está comendo melhor, está bebendo um pouquinho melhor, né? E a partir do domingo pode ter também uma situação melhor. Notícia aqui envolvendo o setor aéreo. Latam vê salto na demanda no 4º trimestre. Tem mais notícias. A Caixa Econômica Federal fazendo concurso público para mais 4 mil funcionários. Isso jamais aconteceria no governo que desmontou todas as estruturas do passado aqui, da administração pública no governo Bolsonaro. E mais uma notícia interessante também, né? Essa aqui da pasta da Simone Tebet. Governo antecipa para esse mês pagamento de 30 bilhões e 100 milhões de reais em precatórios. O governo poderia pagar isso só em junho, está antecipando para pagar agora. Vão ser 30 milhões a mais circulando na economia. Mais notícias econômicas interessantes. Com Lula, Hyundai anuncia investimentos de 1 bilhão e 100 milhões de dólares no país. Montadora sul-coreana vai aplicar recursos até 2032 em hidrogênio verde, etc, 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 etc. Então, diante desse cenário, o que sobra para esses mimizentos, a não ser ficarem ali com a hiena do desenho animado que eu apresentei para vocês, reclamando, reclamando, reclamando. Como eu disse para vocês, né, pode rolar um toró no domingo, sai todo mundo encharcado, sem destino, com algumas pessoas presas, né, porque eles estão no fio da navalha. No tempo que o Bolsonaro estava no poder, ele ainda tinha algum tipo de imunidade. Mas ele não tem, não. Agora ele está fora do poder, ele pode ser preso em flagrante ou pode ser preso no dia seguinte, dependendo do que acontecer nessa manifestação do dia 25. Não importa o número de pessoas que estiverem nessa manifestação, como eu sublinhei com vocês mais cedo, o número das pessoas que não estará lá, né, será muito maior. São mais de 60 milhões de brasileiros, de eleitores, que não votou nessa esculhambação toda. Alguns já desertaram e a maior parte das pessoas que têm um mínimo de consciência estão percebendo qual é a trama, não tem como escapar da cadeia, não. Ele vai apenas chorar um pouco mais à frente, sem ser em mambucaba, como disse ali o seu pastor, o seu mentor espiritual e constitucional. Gente, eu fico por aqui. Eu acho que teremos divertimentos aí, talvez até inesperados, né? De qualquer maneira, reserve seu dinheirinho para comprar sua picanhazinha, seu contrafilé, sua linguicinha, a sua cervejinha e o seu carvão, né? As coisas parecem que vão acontecer mesmo. Um grande abraço, tchau!